Hoje vamos falar sobre as parábolas de Jesus. O que são parábolas? São pequenas histórias que passam um ensinamento moral. Elas podem relatar um fato que aconteceu ou ser uma invenção que o contador da história fez. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Jesus fala de um homem atacado por salteadores, caído na beira da estrada, ferido à morte. Ele não se referiu a nenhum caso específico, mas era comum naquela época que esse tipo de situação acontecesse. As pessoas viajavam em estradas que não tinham proteção, havia salteadores, havia animais ferozes e as pessoas eram atacadas e podiam ser mortas. Então, Jesus usou um fato comum e contou uma história específica que necessariamente não ocorreu. A mesma coisa com o filho pródigo, o filho que pega a sua herança, vai embora, gasta tudo que tem, depois fica na miséria e volta para o pai. Evidentemente, histórias como essa já tinham acontecido, mas aquela história específica não necessariamente aconteceu. E essas histórias eram contadas para passar um ensinamento moral. No caso do bom samaritano, Jesus estava falando sobre o amor ao próximo. No caso do filho pródigo, Jesus estava falando da conversão, do processo de salvação. Então, essas histórias, essas parábolas, passavam ensinamentos morais. Naquela época, era muito comum as pessoas ensinarem através de parábolas, de pequenas histórias. Isso não é exclusivo de Jesus. Inclusive, na Bíblia, há outros personagens que contam parábolas. Mas Jesus foi um especialista no uso das parábolas. As parábolas se tornaram uma marca registrada do seu ministério. Então, Jesus é conhecido pelas parábolas que contou, embora não fosse o único a usar esse recurso. Mas por que Jesus usou parábolas? Por que Jesus ensinou, passou princípios morais através de parábolas? Por duas razões. A primeira é que histórias como essa têm um poder enorme para passar uma mensagem complexa. Imagina explicar quem é o próximo, amor ao próximo. Isso foi perguntado a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano e mostrou o caso do homem caído na beira da estrada. Passa o sacerdote, não liga para ele, passa o levita, não liga para ele, e aí um samaritano tem piedade daquele homem caído e cuida dele. Uma simples história passa uma mensagem complexa, poderosa, como também o processo de conversão, a pessoa se afastar de Deus, é o filho que se afasta do pai, que vai para o mundo, gasta tudo que tem, faz um monte de besteira, mas depois se arrepende e volta, e o pai dá uma festa, porque o filho voltou, o filho estava perdido e foi salvo, como a história do filho pródigo fala. Então, as histórias têm um poder enorme de passar mensagens complexas. Nós vemos isso comumente nos contos de fadas, nas fábulas de Esopo, que usam animais como personagens, por exemplo, a cigarra e a formiga, a história da pessoa que passa a vida sem se preocupar com o futuro, a cigarra, e a formiga sempre trabalhando, pensando no futuro. Isso passa uma mensagem poderosa, mensagem de trabalhar, poupar, se preocupar com o futuro, através de uma história de uma formiga com uma cigarra. Uma história simples que passa uma mensagem complexa. A segunda razão para o uso de histórias é a facilidade que as pessoas têm de recordar ensinamentos que são dados através dessas histórias. Então, nós estamos aqui falando da história da cigarra e da formiga, estamos falando aqui do bom samaritano, estamos falando aqui do filho pródigo e tantas outras histórias que nós conhecemos ao longo da nossa vida
E essas mensagens ficam gravadas na nossa mente, a gente não esquece mais. É muito mais fácil lembrar de uma história do que recordar um conceito teológico teórico. Então, conceito teológico teórico de amar ao próximo como a ti mesmo não é uma coisa simples de guardar. Salvação, outro conceito, e assim por diante. São muitos conceitos teológicos e as pessoas têm dificuldade de guardar esses conceitos, mas quando eles são exemplificados através de parábolas, fica muito fácil lembrar deles. As parábolas de Jesus podem ser agrupadas por temas, ou seja, há determinados grupos de parábolas que falam sobre o mesmo ensinamento, passam o mesmo ensinamento teológico. Então, por exemplo, temos as parábolas que falam do reino de Deus, que foi um dos ensinamentos preferidos de Jesus. Então, temos aí a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus começa pequenininha, como uma semente de mostarda que é pequenininha e depois cresce, vira uma planta grande, e assim por diante. Há pelo menos 8 parábolas de Jesus sobre o reino de Deus. Essa que eu já citei, a do grão de mostarda, que está lá em Mateus 13, 31 e 32, e a do fermento, que lá em Mateus 13, 33, que Jesus fala que o reino de Deus é como fermento, uma pequena quantidade leveda toda a massa. Ou seja, o reino de Deus ele é pequenininho, mas ele impacta a sociedade como um todo. Outros grupos de parábola de Jesus são aqueles que falam da salvação, da relação com o próximo e assim por diante. Então, Jesus tinha temas preferidos que ele desenvolvia, ele voltava a esse tema através de diferentes parábolas, explicando: olha, cuidado, não vão perder a salvação, não percam a oportunidade, como a história das virgens que chegam na festa e chegam atrasadas e ficam do lado de fora. Então, salvação, parábola do filho pródigo, já falamos, e assim por diante. Então, ele tinha esses temas que ele desenvolvia, que ele gostava de falar, e ele fazia isso através de parábolas. Agora, algumas parábolas se tornaram emblemáticas, ou seja, elas acabam se tornando símbolo do tema que foi tratado naquela parábola. Por exemplo, amor ao próximo, bom samaritano, conforme nós já explicamos. Conversão, filho pródigo. E eu gostaria aqui de comentar 2 outras parábolas emblemáticas, que não são tão conhecidas. E a primeira delas é a parábola dos 2 devedores, que fala sobre a gratidão a Deus. Essa parábola ela está lá em Lucas 7, 36 a 48. Eu vou ler o texto. E entrando em casa do fariseu, Jesus sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regou-lhe os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. O fariseu que o tinha convidado falava consigo mesmo: se este, se referindo a Jesus, fora mesmo profeta, bem saberia quem lhe tocou, pois essa mulher é uma pecadora. E Jesus disse: Simão, nome do fariseu, um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E o credor perdoou-lhes a ambos as dívidas. Qual dos devedores o amará mais? E Simão respondeu: aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Mas esta mulher regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta mulher não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu-me os pés com unguento. Por isso, seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Acho que essa parábola fala por si só, não precisa de muita explicação.
E ela indica porque a gente vê, muitas vezes, pessoas extremamente pecadoras que se convertem, são perdoadas e passam a ter uma enorme proximidade com Deus, porque elas percebem que Deus as perdoou muito. E a gente vê pessoas que viveram na igreja sempre uma vida sem muitos problemas, sem muitos pecados, sem muitos erros, e têm uma fé fria, etc., porque acham talvez que não precisam ser muito perdoadas, não têm muita preocupação com isso. Então, esta parábola mostra claramente a questão da gratidão a Deus. A outra parábola importante, emblemática, é a parábola da figueira estéril, que fala da necessidade de realizar boas obras, que está lá em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Então, Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse a quem cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. O agricultor é Deus. A vinha é a sua igreja, o seu povo. E lá, no meio dessa vinha, tinha uma figueira, quer dizer, tinha um membro do povo de Deus, uma pessoa que frequentava, por exemplo, uma igreja, etc. Mas não dava frutos, não fazia nada na obra, não tinha resultados. E, ano após ano, a mesma coisa. E aí, um dia, o agricultor, ou seja, Deus, se cansa e diz: vou tirar essa pessoa do meu povo, porque ela não produz frutos. Ela está aí ocupando o lugar, atrapalhando e não faz nada. E aí o Espírito Santo vem e diz: vamos fazer uma última tentativa, vamos dar uma atenção especial a essa pessoa para ver se ela dá frutos. Isso tem a ver com aquilo que está lá em Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, se a pessoa diz ter fé, mas não tem obras, a fé que ela diz ter está morta, ela não existe, não serve para nada, não salva. Mas o Espírito Santo queria muito salvar aquela pessoa, queria salvar a figueira, e faz um último esforço neste sentido. Essa é uma outra parábola emblemática, que mostra como é a relação de Deus com aqueles que se convertem e a necessidade de realizar boas obras. Há muitas outras parábolas de Jesus que estão distribuídas pelos evangelhos e vale a pena estudá-las porque elas trazem muitos ensinamentos, são muito fáceis de entender e muito fortes na mensagem que passam. Portanto, procure ler e estudar as parábolas de Jesus, porque com certeza esse estudo trará proveito para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos indique para amigos e parentes, porque tudo que queremos é divulgar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.